A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E que Deus fale grandemente aos nossos corações esse final de tarde, início de noite. E eu sei que Deus vai falar grandemente. O tema do culto dessa noite é: seja cheio do Espírito Santo. Você já parou para pensar o que significa ser cheio? Se nós analisarmos pela ótica do mundo, ser cheio seria o mesmo que ser completo, um copo cheio d'água ou um copo que está completamente cheio de água, a vasilha está completamente cheia. Mas o que Deus nos fala para o cristão, o que é ser cheio para Deus, é ser cheio do Espírito Santo. Isso significa que nós perdemos o controle das nossas vidas e entregarmos nossas vidas ao controle de Deus. Ter uma vida totalmente conectada e dependente do Espírito Santo, da ação de Deus, da ação de Cristo. E como fazer isso? Eu gostaria de dar um exemplo para vocês de quando eu aprendi na escola, no primário. Na minha época de primário, hoje parece que se chama Ensino Fundamental 1, nós tínhamos aula de ciência. E na aula de ciência nós tínhamos aulas práticas, era muito bom. E pena que hoje, né, não tenhamos mais isso. Isso tudo no colégio público. Colégio público. Aluno que estudava em colégio particular na minha época é porque ele não era bom o suficiente para estudar no colégio público. Muito bem. E nessas aulas, o professor ensinava muitas coisas, né? Com aula prática. Uma delas, ele nos ensinou, na época, né, como colocar um ovo dentro de uma garrafa de leite. Na época, o leite era servido, vendido em garrafas de vidro. Hoje não tem mais. Eu peguei essa garrafa de suco, né? Ela tinha um suco aqui dentro, então vou usar ela como exemplo. A boca dela, você vai ver que ela é muito pequena para passar o ovo. O ovo é cozido, tá? Para passar o ovo. O que eu quero exemplificar para você? O ovo, ele representa o Espírito Santo. A garrafa representa as nossas vidas. E o ar que está dentro da garrafa representa o mundo. Então, garrafa, nossas vidas, o ar dentro da garrafa, o mundo e o ovo, o Espírito Santo. Como é que eu faço para o Espírito Santo entrar dentro das nossas vidas? Ocupar o espaço dentro das nossas vidas? Eu tenho que tirar o ar. E como faço para tirar o ar dentro da garrafa? Você acende os seus palitinhos de fósforo. Eu vou acender com o meu maçarico porque a caixa não está colaborando em nada para acender esses palitos que deve estar umedecido de tanto tempo guardado. Aí você pega o seu ovo, coloca o palito dentro da garrafa e... Só que o ovo espatifou. Na experiência de verdade, o ovo não espatifa. Mas vocês vão dar um voto para mim que o ovo aqui espatifou. Mas o intuito desse ensinamento, depois você tenta fazer em casa, eu acho que a garrafa tem que ser um pouquinho maior, o tamanho da boca dela, é que quando o ar sai, o Espírito Santo entra. Quando nós esvaziamos de todo o mundo, todo o pecado, o Espírito Santo habita em nós. É isso que eu queria exemplificar para vocês nesse ensinamento que eu aprendi com muito carinho no meu estudo primário. E foi muito importante para a minha vida. Depois dessa nossa experiência científica meio desastrosa, mas que eu tenho certeza que você entendeu qual era o intuito dela, né? Onde nós mostramos que se nós desvaziarmos nosso ser daquilo que é o mundo, do pecado, aí sim o Espírito Santo vai nos encher. Para nós nos enchermos com o Espírito de Deus, nós temos que nos humilhar na presença do Pai. E para falar exatamente sobre esse tema, de como ser cheio do Espírito Santo, eu te convido a abrir a sua Bíblia, se for possível, é claro, em Efésios 5, do versículo 8 em diante, até o versículo 21, para a leitura. Efésios 5, versículo 8 ao 21. E diz assim a palavra de Deus: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam, ou andai, em algumas traduções, como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas.
Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Glória seja dada ao Senhor, louvado seja Deus. O livro de Efésios, ele é composto, né, de 27 capítulos no Novo Testamento. Éfeso, a qual a carta foi escrita, a igreja de Éfeso, era uma cidade, uma das mais importantes do oeste da Ásia Menor, que é a atual Turquia, e ostentava um templo de adoração e dedicado à deusa romana Diana. Paulo evangelizou em Éfeso por 3 anos. E essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo em Roma. E ele escreveu a carta quando estava prisioneiro. É conhecida como uma das 4 cartas chamadas de Epístolas da prisão. Éfeso, Colossenses, Filipenses e Filemão. São as 4 cartas escritas por Paulo durante o período que ele esteve preso. E eu quero então lançar novamente aquela pergunta para que você medite. Como se constrói um relacionamento? Como se constrói um relacionamento? Eu creio que se nós pudéssemos interagir, e até podemos, você pode escrever no chat do canal para nós, ou até no celular que está no site do Ministério Folha em Branco, para poder participar. Porque eu tenho certeza que muitas explicações ou sugestões viriam a respeito de como construir um relacionamento. E eu creio que muitas delas seriam até de práticas de vida, de tempos de vida, né? de como você teve essa experiência adquirida dos anos de vida. Eu quero até fazer um parênteses, né, quando você fala de tempo de vida. Ontem, eu e a pastora Angie, nós visitamos, domingo, a igreja Assembleia de Deus em Cotia, do Ministério Madureira. Eu quero agradecer aos irmãos daquela igreja pela receptividade, pelo amor, pelo carinho, pela palavra maravilhosa que foi trazida lá. E o pregador, um rapaz até novo, né, com muita autoridade, ele falou a respeito, né, dos anciãos, né, em Joel, que Deus primeiro fala com os anciãos e com o líder, né, o pastor, né, ou o sacerdote da casa do Senhor. Né, e o ancião ele tem que sim ser ouvido e respeitado pelo seu tempo de vida e de experiência com Deus. Porque se o jovem está aqui hoje, é porque teve um ancião que lá atrás orou, intercedeu e jejuou para que hoje ele pudesse estar ouvindo a palavra de Deus. Então, voltando à palavra. Então, o versículo 1 desta carta começa Paulo dizendo e alertando a igreja sobre a necessidade de construirmos um relacionamento com Cristo. No versículo 1, nós não lemos, mas eu vou ler, diz assim: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, para construirmos um relacionamento, existe uma necessidade de dedicarmos tempo e atenção. Quanto mais você dedica, mais o relacionamento se fortalece. Se não dedicamos tempo e atenção, o relacionamento se enfraquece, ele começa a se distanciar, ele começa a se esfriar, ele perde, né, a aderência e gera terríveis consequências. Assim é o nosso relacionamento com a nossa esposa, conjugal, como é o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. O exemplo do ovo e a garrafa, apesar do ovo ter entrado espedaçado, tenha certeza que o ovo, né, o Espírito Santo não vai entrar todo quebrado dentro de você. Né? Ele nos mostra, né, nos exemplifica, né, que quando nós esvaziamos de todo homem, o Espírito Santo nos enche com a sua presença. E em Efésios 5,18, né, Paulo deixa isso bem claro.
deixe-se encher do Espírito. Isso significa o quê? Intimidade, algo recíproco. Se dedicamos tempo, atenção ao Espírito Santo, ele vai nos encher. O Espírito Santo não vai entrar em nossas vidas sem ser convidado. Ele não vai arrombar a porta. Ele não vai chegar lá e forçar a entrada. Ele entra a partir do momento que ele é convidado, que nós desejamos, abrimos nosso coração a ele. Então, o que significa ser o cheio do Espírito Santo? Né? Lá no versículo 8, deixa isso claro. Porque outrora vocês eram trevas, quando você não conhecia Cristo, mas agora são luz do Senhor. Então vivam como filhos da luz. Ora, se você é cheio do Espírito Santo, você é cheio da presença de Deus, do Senhor. Então você é luz para o mundo. Na igreja presbiteriana, lá quando eu me converti, eu frequentei no início uma classe chamada catecúmenos. É até um nome, né, diferente, né? Catecúmenos, porque era classe para iniciantes no Evangelho, para aqueles que não conheciam. E eu não conhecia nada, absolutamente nada, e muitos da classe também. Então ali a gente começava a aprender a ordem dos livros, aprender as passagens básicas, né, da Bíblia, para você conseguir manusear. E o professor, aquele que estava à frente da classe catecúmenos, ele trouxe um exemplo que eu também nunca me esqueci. Ele falou a respeito do cavalo branco, que representava Deus, e do cavalo preto, que representava as trevas. Esses dois cavalos que estão dentro de nós, eles estão em constantes lutas, batalhas e guerras. Tudo para ter o controle total de nossas vidas. E eles vão lutar diariamente, e somente o mais forte é que vai vencer. E o vencedor vai estar fortalecido por quem? Por nós mesmos. Porque quem vai alimentar o cavalo somos nós. Nós podemos alimentar o cavalo branco com as coisas espirituais e o cavalo preto com as coisas do mundo. Se alimentarmos nossas vidas com as coisas de Deus, quem prevalecerá é o cavalo branco. E o Espírito Santo habitará em nós. Se nós alimentarmos nossas vidas com as coisas do mundo, quem prevalecerá é o cavalo preto. E ele vai habitar em nós. A escolha de quem você vai fortalecer é 100% nossa. É pessoal e individual. Eu quero alimentar em nossa vida, na minha vida, o cavalo branco. Porque quando nós nos convertemos, nós enterramos o velho homem, nós deixamos o cavalo preto para trás. E aí o Espírito Santo passa a habitar em nós. Por isso, seja cheio do Espírito Santo. Em Gálatas 5,17 diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha que batalha terrível acontece em nossas vidas. É impossível alguém ser controlado pela carne e viver a plenitude do Espírito Santo. Mas dando sequência, no versículo 13 diz: mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Ou, onde há luz, não tem como haver trevas. Vocês lembram? Teve um culto passado que eu contei a história de um professor que questionou 2 alunos da sua classe, questionou a classe, na verdade, e 2 dos alunos responderam ao questionamento dele, quando ele perguntou se Deus havia criado todas as coisas. Aí um aluno respondeu que sim, aí ele respondeu, então Deus criou o mal. Aí o segundo aluno disse que não, a resposta dele estava errada. E ele deu como exemplo a luz. Ele falou, a luz é a escuridão. Aí ele fala assim que a escuridão não existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A luz pode se estudar, a escuridão não. Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. A escuridão é uma definição do homem, que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz. Ou seja, quando Deus está presente, não há escuridão. Quando o Espírito Santo está em nossas vidas, não há escuridão. Versículo 14, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. A palavra está se referindo à morte espiritual. Quando aceitamos a Cristo, recebemos dele a vida eterna, a presença do Espírito Santo, a luz que é Cristo, e com isso nós somos luz, nós vamos brilhar. É aquele que acorda
para as coisas espirituais. Sai da mesmice, sai daquela dormência que o mundo nos leva. O versículo 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Voltando de novo nas passagens anteriores, lembra da pregação do homem prudente e do homem insensato em Mateus 24. O prudente fez o quê? Construiu a sua casa sobre a rocha. O insensato fez o quê? Construiu sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a chuva, bateu sobre as duas casas. Qual que ficou em pé? A casa sobre a rocha. A rocha que representa Cristo. Então construa a sua casa sobre a rocha e seja um homem sensato, um homem prudente. Versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Embriagar-se com vinho era fortemente associado à alegria, ainda é, né? À felicidade, ao bem-estar, na época que foi escrito e na época de hoje, a mesma coisa. Por isso que Paulo faz esse paralelo entre os prazeres superficiais do vinho e o prazer de buscar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. No meu tempo, né? Tá vendo de novo, né? No meu tempo, havia um comercial que era realizado por aquele ex-jogador de futebol, Gerson. Quem do meu tempo vai se lembrar? Você que é jovem não vai lembrar, mas depois você pesquisa na internet aí que você vai ver. Então, era chamada Lei de Gerson. Foi em 1976. Eu tinha 16 anos, 76. E Gerson tinha na época 41 anos. Eu nem sei se ele está vivo ainda. Mas ele fazia um comercial para fabricante de cigarro. E ele sempre terminava, né, o seu comercial dizendo assim, gosto de levar vantagem de tudo, certo? Ele estava ali demonstrando um falso prazer de fumar, de que aquilo daria a ele status, daria a ele mais felicidade. Quem fumasse aquela marca, aquele cigarro. Não sei se vocês verem filmes antigos, minha mulher adora ver esses filmes preto e branco de 1900 e alguma coisa, né? E lá todo mundo fuma. Eu não sei como é que eles conseguiam fazer filmagem fumando daquele jeito, porque aquilo representava status, representava que a pessoa era importante, que a pessoa tinha um diferencial, e não era nada disso. Isso é tudo mentira, é tudo ilusão. Quando nós damos espaço para o mundo, não haverá espaço para o Espírito Santo em nossas vidas. Versículo 19, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Versículo 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa boca profere palavras de adoração e louvor a Deus. Quando Davi, o rei Davi, ele vem à cidade trazendo a Arca da Aliança, diz a palavra lá em 2 Samuel, que ele vem à frente, junto com os israelitas, adorando, cantando, dançando ao Senhor. Tamanha era a alegria. Em tudo devemos dar graças a Deus pela sua bondade e misericórdia. Lembre-se que Deus é Pai, e todo pai tem boas coisas aos seus filhos escolhidos. Quanto mais a nós não temos esse carinho para nossos filhos, quanto mais a Deus. Então, adore ao Senhor, louve ao Senhor, o louvor quebranta coração, o louvor nos dá intimidade com Deus. Lucas 11:13 diz assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, pede a Deus, Ele vai te encher com o Espírito Santo. Para que isso aconteça, é preciso esvaziar o coração de tudo que nos afasta do Senhor. Viver uma vida cheia do Espírito Santo é negar-se a si mesmo, como Cristo se negou para que nós pudéssemos ter o perdão de nossos pecados. Vivemos uma luta constante, diária, com a carne. Paulo mesmo fala sobre isso, que aquilo que ele quer fazer, ele faz, mas aquilo que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Paulo tinha entendimento da palavra de Deus, ele era cheio do Espírito Santo, mas ele vivia uma luta constante com a carne, diária com a carne. Gálatas 5, 22, 23 diz assim, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Estar em comunhão com Cristo não nos impede de ser tentados e afrontados pelo diabo, pelo Satanás. O próprio Cristo
foi tentado e afrontado por Satanás, mas a sua vida de constante comunhão com o Pai o capacitou a enfrentar os ataques de Satanás e pisar a cabeça da serpente. A nossa vida de comunhão com o Pai vai nos permitir ganharmos a vitória e pisarmos a cabeça da serpente. De nada adianta nos embriagar achando que isso fará que nossos problemas desapareçam, que as dificuldades desapareçam, ou querer se esconder, como se quando brincávamos de esconde-esconde, quando era criança, também é do meu tempo, tá? A gente brincava de esconde-esconde, achando que nunca ia ser encontrado, mas toda vez era encontrado. Ou você acha que você vai conseguir se esconder de Deus, ou tentar se isolar, como se vivêssemos numa ilha, né, sozinhos, sem mais ninguém, né, ou numa redoma, onde nada à nossa volta estivesse acontecendo. Nós não temos como fugir a essas situações. Nós temos que enfrentá-las. Quando você vê uma situação semelhante, só há um caminho, só há um socorro, Cristo. Então comece a louvar ao Senhor e o Espírito Santo ouvirá a sua voz e clamor. Aprendemos através do ensinamento de Paulo que a melhor defesa do cristão contra as tristezas, contra a depressão, contra as dores, contra as lágrimas é cantar louvores a Deus. O que Paulo e Silas fizeram na prisão, quando estavam lá trancafiados, provavelmente uma prisão úmida, escura, entravado no meio de um castelo, de uma caverna, eu não sei lá como é que devia ser, mas devia ser um lugar horroroso. Como é que eles estavam se portando lá? Choramingando, murmurando, reclamando? Não, estavam louvando ao Senhor. E o que aconteceu? Todos nós sabemos o que aconteceu. As portas se abriram, as correntes se quebraram. Houve um grande estrondo. E o poder de Deus se encheu daquele lugar através do louvor dos seus servos, através de salmos, de hinos, de cânticos espirituais. Levantamos o nosso clamor, o nosso espírito se fortalece e nós somos cheios e renovados pelo poder de Deus. Por isso o louvor é tão importante em nossas vidas e na igreja, porque ele quebranta o coração, porque ele nos prepara para ouvir a palavra, porque ele nos livra da tristeza e nos renova, e nos prepara a ouvir a voz de Deus. Versículo 20, estamos acabando. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas carnais geralmente se preocupam somente com as coisas do mundo. O mundo nos alimenta das coisas do mundo. Inveja, murmuração, frustração, avareza, tristeza, discórdia, mentira. As coisas de Deus, o Espírito Santo nos alimenta o Espírito, através da fé, da misericórdia, do amor, da gratidão a Deus por tudo. E quando passamos a entender a importância de estarmos cheios do Espírito, compreendemos quando o rei Davi disse lá em Salmo 51:10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Palavra maravilhosa. Então seja cheio do Espírito, meu irmão. Te encha, se desvazia do homem e deixa o Santo Espírito do Senhor te encher e te trazer alegria. Vamos orar a Deus, agradecendo por essa palavra abençoada, por nos encher com o teu Espírito e por tudo que Ele tem nos feito e nos sustentado até aqui. Querido Deus, obrigado, Pai amado, por mais um culto. Obrigado, Pai querido, que apesar de todas as dificuldades, empecilhos, às vezes tentativas, Pai amado, de nos impedir de fazer a Tua obra, Senhor, nós estamos aqui, Pai, como igreja, Pai, tentando ao máximo, Pai amado, te servir segundo a sua vontade, Pai. Mas a nossa capacidade humana não é possível, Pai amado, o caminhar. Por isso precisamos do renovo do Senhor. Precisamos sim, Pai, do Teu Espírito nos enchendo. Precisamos sim da fortaleza que o Senhor nos dá, Pai querido, para enfrentarmos, Pai, as setas malignas do diabo, Pai, que tenta nos colocar prostrados e por terra, Senhor. O corpo dói, Pai amado, pelas enfermidades, Senhor. A tristeza do coração dói, Pai querido, porque muitas coisas acontecem que nos entristecem, Senhor. Mas o Seu Espírito vem para nos renovar, Pai, e para nos encher de alegria. Enche o coração do Teus povo, Pai, que está ouvindo essa palavra, Senhor.
Senhor, a este culto, Pai. Enche com o teu poder, Pai, enche, Pai amado, com o teu espírito, Pai, que nós aprendamos a desvaziarmos das coisas do mundo, Pai, do pecado, Pai, daquilo que só nos contamina, Pai querido, cheio das doenças e chagas, mas nós sejamos cheios do Espírito Santo, Pai. Por isso, Pai, em teu nome, Pai, eu profetizo, Pai, que sejamos cheios do Espírito Santo, Pai querido, para ganharmos experiência contigo, Pai, para vivermos as maravilhas da presença do Senhor. É o que eu te peço em Cristo Jesus, que o grande amor de Deus, as doces, maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória seja dada a teu nome, Senhor.